Olá pessoal, me chamo Ciro do B e nessa aula estarei mostrando como fazer concorrência em Golang usando o pacote sync e a estrutura de dados WaitGroup. Na aula passada eu mostrei como fazer isso usando GoRoutines e Channels. É basicamente o mesmo exemplo com algumas modificações, né? Eu decidi já iniciar mostrando o código aqui, onde eu vou explicar linha por linha e em seguida eu vou refazer o exemplo para fixar melhor na cabeça de vocês, tranquilo? A gente tem aqui na função main, na linha 11, a variável URLs, recebe uma array de strings com 5 sites aqui, né? Um inexistente e 4 existentes. Na linha 19 a gente tem a função WG, a abreviação para Wait Group, que recebe aqui o pacote sync e a estrutura das Wait Group, né? A gente está instanciando a estrutura das Wait Group. Em seguida, na linha 21, nós temos aqui um for, o contador que inicia em 1, e aqui enquanto o contador for menor ou igual ao length das URLs, ele vai incrementar. Aqui na linha 22 eu tenho a função add, que vem da variável waitGroup, que é o delta. Ela serve para avisar o waitGroup a quantidade de coroutines que ela vai lançar. Ela tanto incrementa quanto decrementa, né? Na linha 23 nós temos aqui a função de checar o status, onde ela vai receber as URLs, que é um string, e como segundo parâmetro ela vai receber um wait group, a referência, né? É importante que vocês passem a referência aqui. Aqui nossa função checkStatus é basicamente a da mesma aula, com exceção do segundo parâmetro, que antes era um channel e agora é um wait group. Aqui eu dou um defer para avisar que essa rotina terminou o trabalho. Eu poderia colocar ela também no final do arquivo, né? Mas o defer ela atrasa e chama na hora certa, né? Eu acho mais interessante colocar aqui no início mesmo, usando o defer. Aqui instanciamos o HTTP client, passando timeout 5 segundos. E aqui fazemos a requisição get, passando a URL dinamicamente. Aqui ele retorna um erro. Aqui ele fecha o body da requisição para não ter vazamento de memória. Na linha 39 ele dá um print, mostrando aqui a URL e o status. E retorna o nulo para finalizar a execução da rotina. Agora eu vou apagar tudo isso aqui e vou reescrever para fixar melhor na cabeça de vocês. Vamos lá, a gente vai chamar o package main, function main, criar as URLs, que vai ser um array de strings. Vamos passar aqui microsoft.com e passar alguns valores aqui a mais. Vamos chamar aqui o Facebook, vamos chamar o Google, vamos chamar aqui o swap.co e vamos chamar um site inexistente. Aí eu vou mudar a ordem aqui, eu vou colocar o swap primeiro, porque ele é o mais lento, né, para vocês verem que o Google aqui, apesar de estar na posição 3 do array, ele vai ser chamado primeiro, que é o site mais rápido. Próximo passo, vamos criar aqui a variável WG, abreviação para wait group, chamar o pacote sync e a estrutura wait group. Vamos criar aqui nossa função chamada checkStatus. Vamos passar o URL como parâmetro, né, do tipo string. E aqui ó, a gente vai passar a referência do wait group, sync.waitGroup. Beleza? Vamos agora dar um defer wg.done. Vamos instanciar aqui o client, que é do pacote http net/http, né? E vamos passar um timeout para ele aqui, time.second.
vezes 5. Vamos agora chamar o método get, que ele retorna uma response e um erro. E vamos passar para ele a URL. Agora checamos o erro. Se o erro não for nulo, a gente vai dar aqui um fmt.printf. A gente vai printar na tela o erro. Passa aqui erro, recebe um string com a quebra de linha. Vamos passar aqui error. E aqui dá um return. Ele para a execução da goroutine em caso de erros. O próximo passo é dar um defer na response, no body, né? Body.close. Feito isso, vamos printar na tela aqui em caso de sucesso também, né? A URL, que é do tipo string, e o status, que também é do tipo string. A URL está dentro da response. URL não, o status, isso. Por fim, vamos dar um return aqui para parar a execução. Agora vamos para a função main. Aqui a gente vai fazer um for. Ele vai receber aqui um contador iniciando em 1. Aí, enquanto 1 for menor ou igual a o tamanho das URLs, nós vamos incrementar. Agora vamos chamar o delta. Vocês podem ver aqui a descrição, né? Isso aqui tem na documentação também. A gente vai passar o número 1 aqui. E vamos chamar a nossa função checkStatus. Lembrando que chamando aqui a palavra reservada Go, porque vai ser de forma concorrente. Aqui a gente passa a URL. Aqui a gente passa o contador -1. E aqui a gente passa a referência de wait group. E por fim a gente fala para o wait group aguardar todas as goroutines, né? Vamos ver aqui se nosso código está rodando corretamente. Deixa eu ver o que ele está acusando aqui. Ah, esqueci um S aqui. Agora vamos abrir o bash. Vamos rodar aqui esse arquivo e ver se ele printa na tela certo. Perfeito. Ele só esqueceu de mostrar um por linha, né? Faltou aqui a quebra de linha. Vamos agora rodar novamente. E perfeito.